Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia Bittencourt, eu estou no 9º período de Engenharia Elétrica e eu vou dar para vocês essa nossa primeira aula virtual sobre a oficina de instalações elétricas com os nossos conceitos básicos que são necessários para entender as nossas aulas futuras, que são um pouco mais aprofundadas. Bom, nessa aula de hoje a gente vai abordar os seguintes temas: a lei de Ohm, a diferença entre corrente contínua e alternada, as leis de Kirchhoff, potência e consumo de energia. Bom, antes da gente começar mesmo, a gente precisa de alguns conceitos básicos em mente, que são a corrente e a tensão. A tensão é aquele valor básico que a gente já está acostumado a ouvir quando pergunta de alguma tomada. É 110 ou 220. Este é o valor de potencial que nós temos disponíveis pela nossa concessionária de energia e nossas tomadas. As concessionárias aqui da região de Juiz de Fora são ou a CEMIG ou a Energisa. E na nossa tomada a gente pode usar com os nossos eletrodomésticos, TVs, liquidificadores, carregadores de celular. Já a corrente é uma quantização de partículas carregadas de energia, os elétrons, que passam em um certo período de tempo pelos nossos fios e cabos. Como todos sabemos, alguns materiais são bons condutores de corrente elétrica, tais como os metais e a água. Quem nunca escutou a mãe mandar sair do banho quando começou a chover, não é mesmo? Além destes materiais, temos os isolantes, ou seja, que não permitem a passagem de energia elétrica. E agora vem o quê? O chinelo. Quando a gente vai mexer com alguma coisa, manda a gente usar um chinelo de borracha para não tomar choque. Além da borracha, temos também os plásticos, vidros e madeiras. Com esses conceitos e esses materiais, nós podemos caracterizar uma grandeza bem importante para o estudo da eletricidade, que é a resistência elétrica. Mas o que significa resistência elétrica e o que ela tem a ver com os materiais, né? Cada substância tem uma certa capacidade de se opor ao fluxo de corrente elétrica e esta característica é chamada de resistência. Por fim, podemos combinar esses três conceitos, tensão, corrente e resistência, que são expressos pelas letras V, I e R, respectivamente, né? Através da lei de Ohm, que diz o quê? Que a tensão é igual à multiplicação da resistência pela corrente. Então, a gente tem que V é igual a RI. Com esta lei, nós podemos calcular praticamente todas as grandezas do circuito elétrico e ela serve de base para os cálculos mais profundos e específicos. Bom, como definido anteriormente, corrente é o fluxo de elétrons que passa por um fio. Agora, se estes elétrons fluem todos no mesmo sentido, a corrente é chamada de contínua. Mas se os elétrons mudam de direção constantemente, a corrente é alternada. Na nossa casa, nossas tomadas nos fornecem corrente alternada. E segundo a legislação brasileira, os elétrons mudam de direção 60 vezes por segundo. Ou seja, nossos aparelhos elétricos são feitos para funcionar com essa variação ininterrupta. Mas agora, uma curiosidade. Os carregadores de celular, notebook, possuem uma caixinha entre a tomada e o aparelho em si. Essa caixinha é um conversor de corrente alternada para corrente contínua, porque as baterias dos nossos aparelhos não são carregadas com corrente alternada, mas sim com corrente contínua. Então, mas por que as nossas tomadas já não nos fornecem corrente contínua? Isso se deve ao fato de as grandes centrais geradoras de energia estarem longe dos consumidores. Assim, a corrente alternada possui maior capacidade de se manter inalterada sem sofrer perdas no caminho por longas distâncias. Agora, vamos iniciar outros conceitos mais complexos que são derivados da lei de Ohm, que é V igual a RI, né? Aplicados nos nossos circuitos elétricos, que são as leis de Kirchhoff. A nossa primeira lei de Kirchhoff vai ser a lei da tensão. A lei de Kirchhoff para a tensão nos diz que a soma algébrica das tensões ao longo de um percurso fechado num campo elétrico é zero. Assim, são aplicadas malhas em cada circuito fechado para poder verificar a soma de todos os valores de tensão. Aqui nessa figura, nós temos que na figura B, né, nós temos que as malhas são indicadas por essas setas dentro dos circuitos. Trazendo um exemplo mais palpável do nosso cotidiano para esta afirmação, é que se nós temos um fio ligado em uma fonte de tensão fixa, por exemplo, em uma tomada, cada lâmpada a mais que ligamos nela, o seu brilho diminui. Por quê? Porque essas lâmpadas estariam todas conectadas a uma mesma fonte constante. Assim, a tensão fornecida por ela seria dividida para cada lâmpada, o que impacta no seu brilho. Agora vamos para a lei de Kirchhoff da corrente. Vamos analisar agora a lei de Kirchhoff para a corrente, nos dizendo que a soma algébrica das correntes nos terminais de um ramo do circuito elétrico é igual a zero. Devemos aplicar, neste caso, o método dos nós. E aqui nós temos que os nós
estão simplificados pelas letras minúsculas A, B, C, D, E e F. São os nossos nós deste circuito. O exemplo para essa situação é uma tomada que tem um T ou Benjamin ligado a ela. Isso quer dizer que temos uma fonte de corrente que vem da tomada e distribuímos esta fonte em outros 3 receptores, os 3 pinos disponíveis do Benjamin. Bom, agora vamos falar sobre potência. Nós estamos habilitados em escutar o termo potência para exemplificar a força de um liquidificador ou ventilador, por exemplo. E sabemos também que este número está relacionado com o tanto de energia que este equipamento consome. Então, vamos definir o que é potência de uma maneira mais técnica. Potência é dada como a variação de energia ao longo do tempo. Mas o que isso significa? Simplificando, é o tanto de energia que o equipamento consome dividido por um período de tempo. Ela pode ser calculada utilizando a equação básica de Ohm. Assim, temos que a potência P é igual a tensão V vezes a corrente I. Podemos também manipular a lei de Ohm para que essa equação se torne em função de outras incógnitas, resultando em P igual a RI ao quadrado ou P é igual a V ao quadrado sobre R. Essa potência que nós estamos falando aqui é chamada de potência ativa, dada em watts, que é consumida pelos elementos resistivos das nossas casas, que são as lâmpadas, os chuveiros, os ferros elétricos, as pranchas de cabelo, entre outros. Também existe uma outra forma de potência chamada de potência reativa. Esta é dissipada por elementos ativos nos circuitos, como motores e transformadores em indústrias. São equipamentos bem robustos que são capazes de interferir no sistema elétrico em geral. A soma dessas duas potências é chamada de potência aparente e as 3 juntas formam um triângulo. O ângulo inferior é bem importante e é a partir dele que podemos calcular o fator de potência, que é o cosseno deste ângulo. Mas o que significa fator de potência? Ele é uma relação importante entre a potência ativa e a aparente, que explica a compensação entre os elementos do circuito e se estes estão dentro dos padrões permitidos pela legislação. A legislação vigente aceita fatores de potência entre 0,92 e 0,95. Se o valor não obedece a estes limites, a empresa é multada e recebe uma cobrança em sua conta de luz. Como podemos ver aqui nesta conta exemplo, em que a empresa é multada em R$ 2.700, sendo que este valor é condizente a 14% da quantia total da conta. Por fim, consideramos a energia, que é o que realmente importa para o nosso bolso. A energia é calculada usando o valor de potência do equipamento multiplicado pelo período de tempo em que ele está ligado à tomada, sempre em horas e em kilowatt. Assim, temos o valor de energia consumido em quilowatt-hora. Este valor é usado pela sua concessionária de energia elétrica para calcular o valor em real da sua conta, porque é só multiplicar o consumo de energia pela tarifa do quilowatt-hora. Sendo assim, gostaria de agradecer a sua atenção e espero que eu tenha conseguido passar alguns conceitos importantes sobre elétrica que serão imprescindíveis para as nossas próximas aulas da oficina de instalações elétricas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comentário e compartilhe com os amigos. Muito obrigada!